almoço maravilhoso que meu cunhado fez. Mas eu estava dizendo à minha esposa, daqui a pouco nós estamos na casa do Senhor para se alimentar com alimento espiritual, alimento superior, o alimento que alimenta a nossa alma, que é a palavra de Deus e a adoração ao nosso Deus aqui. Esse é maravilhoso, amém? Eu gostaria que a igreja abrisse a palavra do livro de Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14, um texto bastante conhecido, onde fala sobre o vale dos ossos secos. Amém? Um texto bastante conhecido da igreja, Ezequiel capítulo 37, do 1 ao 4. Né? O tema dessa mensagem é que Deus pode dar vida aos ossos secos. Amém? Deus pode dar vida aos ossos secos. Deus pode dar vida ao morto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E o texto da palavra de Deus diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, e quando eu profetizava, e esse se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei em vossa terra. Sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Vamos orar, amados. Senhor maravilhoso, eterno Deus, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado pela tua poderosa palavra, Senhor. E nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos entendimentos espirituais, para que nós possamos compreender a revelação da tua palavra. Aplica a tua palavra aos nossos corações. Esta é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o profeta Ezequiel, ele era um profeta, né? E sacerdote, por causa da sua origem sacerdotal. Ele tinha origem sacerdotal e ele também era profeta. E quando ele recebeu o seu chamado para profetizar, foi em 593 a.C. E ele foi um profeta que recebeu uma tarefa muito difícil, amados, para profetizar, proclamar a mensagem de Deus nas ruas da Babilônia.
E, meus irmãos, ele profetizou para o povo de Israel que estava preso, exilados na Babilônia. E o Vale dos Ossos Secos, amados, foi uma visão dada por Deus ao profeta Ezequiel, onde ele viu um vale repleto de ossos secos, ossos de pessoas mortas ali, né? E milhares, amados, havia milhares ali de mortos naquele vale. Irmãos, os vales, eles são geralmente cercados por montanhas, e é uma bela paisagem quando a gente vê um vale normal. Só que aqui, amados, era um vale de ossos secos. A visão aqui parecia algo terrível, algo aterrorizante, pois naquele vale estavam milhares, centenas de pessoas mortas, onde ali estavam aqueles ossos secos. Mas essa visão, amados, não era uma visão de algo literal. Essa visão, amados, era um símbolo para mostrar a situação do povo de Deus, que estavam mortos espirituais. Esse texto aqui não está falando de uma morte física, literal. Esse texto aqui está falando de algo espiritual. Como se encontrava a nação de Israel naquele momento. O povo eleito de Deus, o povo de Deus se encontrava com ossos secos, com pessoas mortas espirituais. Então, mas a visão do vale dos ossos secos, dada ao profeta por Deus, estava simbolizando a nação de Israel, que depois de muitos anos, amados, muitos anos de rebeldia, desobediência, Deus levantando profetas para falar para aquela nação se arrepender de seus pecados, eles não haviam se arrependido. Deus é longânimo, amados, na paciência, mas chega um momento que Deus teve que exercer a sua justiça sobre o seu povo, e ali Deus castiga a nação de Israel, e o castigo foi que Deus entregou nas mãos dos babilônicos a nação de Israel. Meus irmãos, o exército da Babilônia invadiu a terra dos israelitas, né? E houve uma devastação total, amados. O exército destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu todo o muro, o templo também foi destruído, a cidade, o templo, os muros da cidade ficaram em ruínas, e milhares de judeus foram levados como prisioneiros pelo Império Babilônico para trabalhar como escravo. O povo estava aflito, mas o povo estava aterrorizado, o povo estava se sentindo verdadeiros ossos secos, como aqui essa visão estava mostrando. Então, mas tudo isso foi a consequência do pecado do povo, porque eles haviam abandonado a Deus para seguir falsos deuses. Eles tinham se dedicado à prática de coisas erradas, e como eles não se arrependeram, amados, dessas práticas, desses pecados, Deus enviou um castigo. Esse castigo foi um castigo terrível, amado, onde, se eu não me engano, passaram 70 anos escravo no Império Babilônico. Imagina uma criança recém-nascida, que entrou lá recém-nascida, com quantos anos ela saiu dessa escravidão? 70 anos de idade. Imagina o tempo, nesse tempo, quantas pessoas viveram, quantas pessoas morreram escravos no Império da Babilônia. Uma nação poderosa, amados, uma nação ungida por Deus, uma nação escolhida por Deus, estava se encontrando agora ali, por causa dos seus pecados, porque esta nação quis imitar as nações dos gentios, quis imitar o povo do mundo. Eles trocaram a adoração do Deus verdadeiro para os falsos deuses. Eles começaram a adorar deuses feitos de pedra e de madeira. Eles pegavam seus filhos, amados, e ofereciam como sacrifício em fogo. Queimavam seus filhos vivos para oferecer sacrifício aos falsos deuses. Isso foi abominação aos olhos de Deus. Você pode ver isso lá em Ezequiel capítulo 20, verso 30 e 31. Você pode ler como estava a situação desse povo, amados. Situação terrível, né? Meus irmãos,
E depois que eles estavam no cativeiro babilônico, eles reconheceram seus erros, mas eles perderam a esperança. Eles se sentiam como mortos, eles se sentiam como ossos secos. Para eles tudo era fim. Parecia tudo perdido. Entretanto, amados, essa visão que para a gente parece algo aterrorizante, essa visão, amados, é uma mensagem de restituição. Essa visão aqui não é uma mensagem de terror. Essa visão que Ezequiel teve aqui era uma mensagem que Deus ia restaurar o seu povo. Glória a Deus. Ia fazer reviver aquele povo que estava morto. Ia dar vida àqueles ossos secos. Louvado seja o nome do Senhor, amados. A visão que Deus deu a Ezequiel era uma mensagem de esperança. Para nós, lendo assim, parece que era algo terrível. Mas era uma mensagem de esperança, né? Porque Deus prometeu restaurar o seu povo com o seu espírito, dando vida àqueles ossos secos, transformando aquele vale de ossos secos, que era Israel, em uma nação viva, levando eles de volta para a terra que eles saíram de lá. Então a morte, a devassidão iria ali, ao invés de morte, devassidão, iria haver uma transformação em vida. Deus estava dizendo que iria reviver aquele povo, espiritualmente falando, e iria trazer eles de volta para a sua nação. Foi uma mensagem maravilhosa de esperança. Mas essa visão aqui, abaixo do vale dos ossos secos, ela nos traz algumas lições para a nossa vida hoje em dia. A palavra de Deus, amados, ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás, há muito mais, mas ela sempre é prática na nossa vida diária. Ela se atualiza, amados. E essa visão do vale dos ossos secos traz algumas lições para nós. Qual a primeira lição, pastor, que essa visão de Ezequiel traz para nós? Em primeiro lugar, amados, Deus muitas vezes nos leva para os vales de ossos secos, para nos mostrar a situação onde o povo se encontra. Qual a situação que o povo do mundo está? Meus irmãos, ali estava representando a nação de Israel, que estava afastada de Deus, mortas em seus delitos e pecados. Mas essa visão é para nós agora, quando nós olhamos para o mundo, da maneira que o mundo está, amados, da maneira que as pessoas sem Deus elas estão totalmente destituídas da glória de Deus, totalmente afastadas de Deus. Como essas pessoas se encontram, pastor? Como vales de ossos secos. Essas pessoas estão mortas em seus delitos e pecados. Meus irmãos, o vale do osso sequíssimo, esta linguagem retrata uma nação morta, sem vida. Essa linguagem mostra que as pessoas estão afastadas de Deus e se encontram assim, nessa situação, mortas espirituais. Fisicamente parecem vivas, fisicamente, amados, mas espiritualmente elas estão mortas. Deus nos leva ao vale dos ossos secos para mostrar como está a situação das pessoas sem Deus. Fisicamente elas fazem suas atividades normais, elas estão aí, amados, elas andam, as pessoas falam, elas respiram, elas trabalham, elas estudam, elas se casam, elas formam família, elas comem, elas bebem, elas se divertem, mas a situação espiritual delas são mortas. Deus está nos mostrando aí, amados, o quanto nesse mundo tem pessoas mortas. Então essa visão, amados, que é a visão que nós temos no mundo hoje, das pessoas que estão sem Cristo. Essas pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados. Meus irmãos, nós vimos aí neste carnaval, na televisão, as reportagens aí estavam mostrando as cidades
inundadas de pessoas, multidões de pessoas, na festa da carne, na festa do pecado, na festa da devassidão imoral, na festa dos excessos, onde há muitas bebidas, muita prostituição, muito adultério, muita droga e tudo muito. E nós vemos a nossa nação, multidões e multidões ali naquele lugar, vale de ossos secos, pessoas perdidas ali, amados. E essa situação das pessoas se encontra sem Cristo. Você fala com elas, elas falam com você, elas têm o trabalho delas, elas vivem a vida cotidiana, mas elas estão mortas espiritualmente. Por isso, Romanos 3, do 10 ao 18, o apóstolo Paulo fala dessa situação. E Paulo diz assim: como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram-se, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem há nenhum sequer. A sua garganta é como um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, pessoas de áspides estão debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e seus caminhos a destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Essa é a situação das pessoas que se encontram sem Deus nesse momento. Eu tenho certeza, amada igreja, que você conhece pessoas assim. Talvez pessoas assim não tão próximas de você. Pessoas próximas demais, familiares seus, filhos seus, netos seus, pais, avós, que estão com ossos secos. Ou seja, essa é a situação que muitas pessoas se encontram. Como Efésios 2, Paulo diz: mortos em seus delitos e pecados. Mortos aqui é o que, pastor? É mortos espirituais. Não está relacionado a uma morte física. Essas pessoas ainda não desceram à sepultura, mas elas estão mortas espirituais diante de Deus, por consequência do pecado. Então, amados, o que acontece, pastor, se essas pessoas permanecerem nesse estado até o fim? A Bíblia alerta, amados, para a morte eterna. Essas pessoas, por enquanto, elas estão na morte espiritual. Elas estão afastadas de Deus, elas não entendem Deus, elas não querem Deus, por conta própria, elas não buscaram Deus, e elas estão nesse estado. Só que se elas permanecerem nesse estado até a morte física delas, que vai ser quando elas vão descer a sepultura, onde os seus corpos vão para a sepultura e o espírito sai do corpo, elas vão para a morte eterna. Sem Cristo, amado, as pessoas que morrem estão indo para a morte eterna. Que morte eterna é essa, pastor? A Bíblia chama da segunda morte. Está em Apocalipse 20, verso 14. Que segunda morte é essa, pastor? O lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, que é a perdição eterna. Apocalipse 20, 14 diz: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, que é a morte eterna. E aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. E quando elas estão na morte espiritual, há esperança. E qual é a esperança, amados? A esperança delas se converterem a Cristo, enquanto elas estão em vida. Depois da morte não adianta mais nada, amados. Depois da morte, o autor de Hebreus diz que segue-se o juízo. Então, a segunda lição que esse texto nos traz no vale dos ossos secos é que nós devemos pregar a palavra de Deus a essas pessoas que estão
mortas espiritualmente. O verso 4, o profeta Ezequiel disse: então me disse quem? Deus disse ao profeta: profetiza sobre esses ossos secos. E disse-lhe: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, a maior missão de cada um de nós como crente é pregar a palavra a palavra de Deus para as pessoas que estão perdidas, para as pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Meus irmãos, a palavra de Deus tem poder para dar vida a quem está morto espiritualmente. E a missão, amados, a missão do profeta Ezequiel nesta visão era levar ao povo judeu a mensagem de restauração de Deus, porque Deus cumpre com o que Ele fala. Deus cumpre com a sua promessa. E no verso 5 diz assim, o texto que nós lemos em Ezequiel 37, verso 5: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Mas para isso, o profeta tem que fazer o quê? Pregar a palavra de Deus. Temos que pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus é poder, amados. É poder para salvar o perdido. É poder para tirar o perdido do lamaçal, do vale dos ossos secos. É poder para dar vida a essas pessoas. João capítulo 6, verso 63, Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Amém? Preste atenção, amados. Jesus disse lá em João 6,63: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. A palavra tem poder para despertar a consciência dos pecadores, para levar eles a um genuíno arrependimento e a genuína fé, amados. Então, amados, por isso nós temos o dever de pregar o Evangelho de Cristo a todos que estão perdidos, todos que se encontram nessa situação. A minha pergunta é: você tem pregado a palavra de Deus? Você, como uma pessoa salva, você, como uma pessoa que foi regenerada, você que foi salva, porque um dia alguém pregou esta palavra. Antes você estava na mesma situação, você estava no vale dos ossos secos, mas um dia alguém pregou o Evangelho para você. Um dia você ouviu a mensagem do Evangelho e essa mensagem transformou o teu coração. Temos o dever, amados, de pregar a palavra de Deus. A pregação, ela é a revelação de Deus, ela é inspirada por Deus, ela produz vida espiritual, ela liberta o homem, ela confronta o homem e leva o homem ao arrependimento e à fé que gera a vida eterna. Não há, irmãos, salvação sem a verdadeira pregação da palavra de Deus. Ezequiel profetizou aqui. Escuta, Ezequiel profetizou aqui, mas ele profetizou o quê? O que estava no coração dele? Não, amados, ele profetizou o que Deus mandou. Ele profetizou a palavra de Deus, como deixa eu falar aqui. No verso 3: e me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse: osso seco, ouve a palavra de Deus. Temos que pregar a palavra de Deus, amados. Não podemos perder tempo, irmãos. Pessoas estão no vale de ossos secos aí, amados. Pessoas estão mortas espiritualmente. Essas pessoas precisam ouvir a verdade do Evangelho.
Filipenses 2,16, Paulo diz: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Né? A palavra da vida. Que palavra da vida é essa, pastor? A pregação do Evangelho, pastor. O Evangelho é vida, pastor. A mensagem da palavra de Deus, ela é eficaz para salvar o pecador. Meu irmão, não existe outro método, amados. Muitas igrejas aí estão inventando vários métodos para tentar salvar as pessoas de qualquer maneira. Vai fracassar. Porque a verdadeira salvação vem através do ouvir, e o ouvir a pregação de Cristo. É a pregação que promove a fé salvífica no coração daqueles que ouvem. Não é profetizar qualquer coisa que está no coração, não, amados. Hoje em dia, há muitas pessoas que se dizem profetas aí no meio das igrejas. E elas profetizam visões que estão nos seus corações. Elas profetizam as coisas que vêm no coração delas. Mas elas precisam profetizar, pregar o que está escrito na palavra de Deus. Que essa palavra de Deus vai salvar o homem. Essa palavra de Deus vai transformar o homem. É essa palavra de Deus que vai levar o homem a refletir e se arrepender dos seus pecados. E ter fé em Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus, amados. Devemos pregar a palavra de Deus para as pessoas que estão mortas espiritualmente, amados. Porque só a palavra vai transmitir fé. Só essa palavra vai transmitir vida. Só essa palavra vai libertar o pecador dos seus pecados da morte espiritual e também da morte eterna. Por isso, 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, Paulo faz um apelo, amados. Paulo faz um apelo, ele diz assim: conjure-te, pois diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, insista a tempo ou fora de tempo, corrija, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra, eu conjuro-te que você abra a sua boca e fale. Dessa palavra pode dar vida. Porque a responsabilidade de todos os crentes, amados, não só dos pastores, não só dos pregadores, todos os crentes devem pregar a palavra de Deus. Todo crente deve falar de Jesus Cristo para as pessoas que estão perdidas. Dizer que Jesus Cristo veio resgatar elas da morte, do castigo eterno, da condenação eterna, da consequência do pecado. Então, amados, Paulo diz em tempo oportuno, né? O que é pregar em tempo oportuno? É quando as pessoas estão dispostas a ouvir, quando o ambiente é favorável. Pregue também, e também fora de tempo. O que significa pregar fora de tempo? É quando há perseguição, quando há indiferença, quando as pessoas não querem ouvir, quando estamos cansados, ou quando a pregação, a mensagem não é popular ou bem recebida. Paulo diz: pregue a si mesmo, insta, corrija, repreenda e exorta com toda longanimidade, com toda paciência e doutrina, né? Pois só a pregação do Evangelho pode dar vida espiritual às pessoas que estão mortas. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Então essa, meu irmão, é a missão da igreja. Você faz parte da igreja de Cristo? Você faz parte do corpo de Cristo? Abra a sua boca. Pregue para os perdidos. Pregue a palavra de Deus para essas pessoas, amados.
Essas pessoas estão no vale do ócio seco, elas estão mortas. Elas precisam saber que elas estão perdidas. Elas precisam saber que elas precisam do Salvador, que é Jesus Cristo. Então, amados, infelizmente a Igreja de Cristo tem falhado nessa missão. A Igreja de Cristo tem falhado nessa missão. Por quê, pastor? A igreja está muito acomodada, irmãos. A gente está acomodado demais ao templo, às quatro paredes do templo. Como é bom a gente sair de casa, né? Se der um link para a parede, e aqui nós prestarmos um culto ao nosso Deus, nós já estamos salvos. Sentar numa cadeira, ver o amor ligado, né? Louvar a Deus, adorar a Deus, mas os perdidos, amados, os que perecem. Nós precisamos sair, amados, do conforto. Nós precisamos sair para ir para o vale de ossos secos. Lá eles estão precisando ouvir a mensagem do Evangelho. Talvez esses ossos secos sejam o seu esposo, minha irmã. Talvez o osso seco é o seu esposo e você não tem pregado o Evangelho para seu esposo. Talvez seja a esposa, talvez sejam os nossos filhos, talvez sejam os nossos parentes, estão mortos e seus delitos e pecados do nosso lado, habitando às vezes na mesma casa. O que é que nós temos feito? Estamos esperando Deus enviar outra pessoa. Por que você não prega? Pregue, insista, tempo e fora de tempo, tempo oportuno ou tempo não oportuno, porque essa palavra tem poder, irmão. Essa palavra tem poder para salvar, amados. Há muitas programações dentro das igrejas. Igrejas que fazem retiro espiritual, igrejas que fazem culto A, culto B, culto para jovem, culto para velho, culto para isso, culto para aquilo. Igrejas que fazem louvorzão, igreja que tem várias programações, várias atividades, mas o povo não tem saído para empregar no vale dos ossos secos, amados. Aqui está todo mundo salvo, glória a Deus, mas tem pessoas lá fora que estão perdidas. Às vezes pessoas dentro da sua casa. Eu sei que é Deus que regenera o homem, irmão. Mas a palavra de Deus nos manda pregar a palavra para os ossos secos. E para pregar a palavra para você precisa abrir a sua boca. Você precisa orar a Deus pedindo intrepidez a Deus, coragem para pregar, para falar do seu filho que está perdido, para falar do seu filho, a situação que ele se encontra agora. Que ele precisa de um Salvador, que ele precisa se arrepender dos seus pecados, que ele precisa se voltar para Deus, que ele precisa ter fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da vida dele. Meus irmãos, é isso que nós estamos precisando fazer, amados. Porque esse texto nos mostra isso, amados. Mas a igreja não tem ido, amados. E lá em Romanos, Isaías disse: como ouvirão, se não há quem pregue? Eu quero falar aqui, irmãos, diretamente com a congregação daqui. Quantos anos, minha irmã, meu irmão, você está dentro dessa igreja aqui, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo doutrina bíblica, se enchendo de conhecimento da palavra de Deus? Você tem abrido a sua boca para falar para essas pessoas que estão perdidas? Esse conhecimento é só para você, é só para satisfazer você. É as pessoas que estão perdidas, irmãos. Meu irmão, a igreja não tem ido, amados. E quando ela tem ido para fora, a igreja não tem pregado o genuíno evangelho. Às vezes eu trabalhando na minha moto aí, eu vejo aí, irmãos, os jogos até indo, né? Os pastores enviando jogos. Manda os jogos lá, os bichos jogam sem treinamento nenhum, sem preparo nenhum.
vai lá e entrega um panfleto para o perdido. O perdido pega aquele panfleto e ele lê, irmão, ele não entende nada. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura. Você lembra do eunuco que Filipe, o Espírito Santo, Deus enviou Filipe, aí até o eunuco para pregar para ele estava lendo uma passagem da Bíblia, Isaías 53, ele não estava entendendo nada. E Filipe disse: entende tu os que lês? Ele disse: como eu entenderei, se não há quem explique? Meu irmão, entregar panfleto não é suficiente, meu irmão. Panfleto, meu irmão, o ímpio, o morto espiritual, o osso seco, ele vai pegar aquele panfleto, ele vai ler, aquilo para ele não é nada. Ele não compreende aquilo que ele está lendo, porque a palavra de Deus é Espírito, como Jesus disse, Cristo disse, é espiritual. Ela só pode ser discernida espiritualmente. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque é mais fácil, amados. É mais fácil eu chegar na casa do irmão, entregar um panfleto e dizer: meu irmão, Deus te abençoe, muito obrigado, receba aí a palavra de Deus e eu ir embora. Porque eu chegar para o irmão, conversar com o irmão, explicar ele sobre o Evangelho de Cristo verdadeiramente. Dizer que ele está perdido de seus delitos e pecados, que ele nasceu no pecado, que ele precisa ser salvo e que o único Salvador é Jesus Cristo, e que ele precisa crer e se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Meus irmãos, é muito mais fácil levar só um panfleto. E quando pega um panfleto, meu irmão, que não tem nada a ver com salvação, as pessoas têm ido, amados. De vez em quando eu passo nas ruas e vejo jovens com faixas, os pastores irresponsáveis, não têm ensinado, capacitado as pessoas para pregar o Evangelho de verdade, e enviam os jovens lá com faixa e ficam no semáforo: Jesus te ama. Só isso. A pessoa lê: glória a Deus, eu me amo. Vai mudar em que a vida da pessoa? Se ele é um adulto, ele vai continuar do mesmo jeito, mas ele deu me ama. Se ele é um corrupto, se ele é um immoral, se ele é um blasfêmio, se ele é um idólatra, se ele vive na prática do pecado, a mensagem dessa vai mudar o quê? Me diga. Se não for confrontado com a palavra de Deus, não basta dizer que Deus ama as pessoas, amados. Precisa dizer o estado que essas pessoas se encontram, pois todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Todas as pessoas em Cristo estão afastadas de Deus, estão caminhando a passos largos para a morte eterna, para a condenação eterna, que é o inferno. E que muitas vezes em muitas igrejas não tem nem se pregado mais sobre isso. As pessoas vai, mas não vai do jeito certo. Então, irmão, a verdadeira mensagem do Evangelho leva o pecador a reconhecer que ele está perdido. Ele está perdido. Que ele é pecador por natureza. Meu irmão Paulo escreveu 3 capítulos no livro de Romanos tratando sobre o pecado. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mostrando a situação de todos os homens que se encontram perdidos, mortos de seus delitos e pecados. 3 capítulos para depois ele falar da graça de Deus. Primeiro, o mundo precisa saber que ele é pecador, amados. Porque ele vai pensar: não, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não adultero, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas ele já nasce com uma natureza caída, pecaminosa. Mesmo ele não fazendo nada, isso não vai justificar ele. Ele já nasce com essa natureza. E para ele ter igual a natureza, ele precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Ele precisa saber que ele é pecador, ele precisa se arrepender de seus pecados, ele precisa crer unicamente em Jesus Cristo como único suficiente
Salvador. Ele precisa saber, mas que a fé em Cristo, ela nunca vem sozinha. Fé e arrependimento andam juntos. Uma fé que não gera arrependimento de pecado, essa fé é falsa. Uma fé que a pessoa diz, levanta a mão, você aceita Jesus como seu Salvador? Amém. Aí vem aqui à frente, ele chorando, se derramando de lágrimas, mas amanhã a pessoa está vivendo a mesma vida que estava antes. Essa fé, meu irmão, não é genuína. Porque a verdadeira fé, ela gera arrependimento de pecado. O que é arrependimento de pecado, amados? É uma tristeza profunda pelo pecado e o abandono. Tem que haver abandono, amados. Atos 3:19, a mensagem de Pedro àquelas pessoas foi: arrependei-vos e credes e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados. Não tem como o pecado ser cancelado, irmão, presta atenção, sem um verdadeiro arrependimento de pecado. E o verdadeiro evangelho, irmão, vai levar as pessoas a se arrepender dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Mas eu quero dizer a você, minha irmã, preste atenção, meu irmão, por que você não tem pregado o evangelho para as pessoas perdidas? Por quê? O que é que tem te impedido de você pregar o evangelho? Você não acredita que a palavra de Deus tem poder para dar vida aos ossos secos? Será que você não acredita nisso? Será que você não prega porque você não confia no poder do evangelho? Porque, meu irmão, lá em Marcos 16, verso 15, 16, Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Sabe qual é o nosso dever? É pregar. Pregue. Paulo diz: pregue a palavra e insista. Insista. Amém? Lembre-se que a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Se está pregando a palavra de Deus bíblica, ela é eficaz no coração do pecador. Agora, se for palavra da sua boca, não vai converter ninguém. Se você pregar a palavra que está saindo do seu coração, da sua mente, da sua imaginação, essa palavra não converte ninguém. Agora, se você prega a palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que espada de 2 gumes. Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. O próprio Deus falou isso, amados. A palavra de Deus nunca voltará vazia. O que Deus decreta na sua palavra se cumprirá. Assim como a chuva desce do céu para regar a terra e gerar vida, a palavra de Deus é enviada com uma missão específica e sempre vai atingir o seu objetivo. Então, meu irmão, minha irmã, prega essa palavra. Prega a palavra de Deus. Qual a terceira lição que esse texto nos traz, pastor? A terceira lição, amados, que esse texto nos traz sobre a visão do vale dos ossos secos, é que Deus é aquele que vivifica o morto. Deus é que vivifica o morto. Veja aí o verso 5 e o verso 6. Isaías 37, 5 e 6. E porei Deus sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor.
Então profetizei, como se deu a ordem, e houve ruído. E quando eu profetizava, ele disse: fez o mesmo buliço, e os ossos se achegaram a cada osso aos seus ossos. Verso 12 ao 14. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, e porei em vós o meu espírito e vivereis. Meus irmãos, esses versículos falam a respeito da ressurreição da morte espiritual. Aqui não está falando de morte física. Ezequiel estava falando para o povo que estava vivo. Escutem, eles estavam vivos. Eles estavam na Babilônia. Eles estavam ouvindo a mensagem. Aqui não se trata de uma ressurreição física, mas de um renascimento da morte espiritual, trazida pelo poder de Deus e pelo seu Santo Espírito. Então trata-se de um renascimento espiritual, o mesmo ensinado por Jesus Cristo. Você lembra de Jesus Cristo que sabe em qual deles? Olha, necessário é nascer de novo. Necessário é nascer da água e do Espírito. Necessário é nascer do alto, porque se não nascer do alto, ninguém verá o reino de Deus. Quanto mais entrar lá. É preciso de um novo nascimento, amados. E quem dá esse novo nascimento ao homem? Quem regenera o homem? Deus, através do poder do seu Santo Espírito. Por isso Efésios 2:1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, amados, essa ressurreição espiritual é obra unicamente exclusiva de Deus, por meio, amados, do poder do Espírito Santo. O que se chama isso aqui, pastor? Se chama-se novo nascimento. Se chama-se regeneração. Você sabia que quando Jesus estava falando para Nicodemos, necessário é nascer de novo, ele estava falando para o mestre da lei, que sabia, Ezequiel 37 e Ezequiel 36. Jesus estava se tratando disso aqui, amados, dessa ressurreição espiritual. Não é uma ressurreição física, que a ressurreição física tem, mas é para o salvo. Mas aqui se trata de uma ressurreição espiritual. Que ressurreição espiritual é essa? É a ressurreição onde Deus pega o morto em seus delitos e pecado e ressuscita ele espiritualmente. Dá um novo coração a ele. Tira o coração de pedra, o coração duro, o coração insensível à palavra de Deus, o coração incrédulo, e Deus dá um coração de carne. Através de quê? Do Espírito Santo de Deus. Isso chama o quê, pastor? Regeneração. Acho que você nunca ouviu falar sobre isso, né? Acho que você nunca ouviu falar sobre regeneração, né? Mas a regeneração, mas é esse novo nascimento. A doutrina da regeneração, mas é Deus pegando o homem morto espiritual e dando vida a ele, dando uma nova vida a ele, dando uma nova natureza a ele. Então essa ressurreição espiritual, mas é obra unicamente exclusiva de Deus. Essa ressurreição espiritual é algo realizado por Deus. O Espírito Santo, ela não pode vir do homem. Por quê, pastor? Porque o homem está morto nos seus delitos e pecado. Qual a situação do homem que está sem Cristo? De morto. Ele está morto. Você já experimentou pregar o evangelho para uma pessoa que está dentro do caixão? Ele vai responder alguma coisa. Por que Paulo está usando aqui
que Ele vos vivificou quando vós estavam mortos, vós terem pecado. Paulo está trazendo aqui uma ilustração de uma pessoa que está morta fisicamente, para mostrar que o mundo espiritual se encontra dessa mesma forma. Você prega o Evangelho, você prega a palavra de Deus, ele acha o Evangelho cansativo, ele acha a palavra de Deus exaustiva, ele não entende a palavra de Deus, dá comissões no ouvido dessa pessoa, e ela diz: eu não aguento ouvir mais isso, porque não vai um novo nascimento dessa pessoa. E tem muitas pessoas dentro das igrejas assim. Tem muitas pessoas dentro das igrejas, mas precisam desse novo nascimento, dessa ressurreição espiritual. Por isso Ezequiel 37:14 diz: porém vós o meu espírito e vivereis. Ezequiel 36, o verso 26 ao 27 diz: dai-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós um coração de pedra, vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e observarás a minha lei. Meu irmão, para o homem natural, o homem morto, isso é impossível, se não houver primeiro uma regeneração. Olha, essa doutrina da regeneração, irmão, ela é tão importante e tem sido tão negligenciada hoje em dia nas igrejas. Se você já fez parte de alguma igreja aqui, eu quero que você seja sincero. Quantas vezes você ouviu uma pregação sobre a regeneração? Quantas vezes você ouviu uma pregação sobre o novo nascimento, sobre o nascer do alto, o nascer do Espírito? Você já ouviu? Meu irmão, tem que ser pregado isso, irmãos. Porque jamais o mundo vai se chegar a Deus, jamais o mundo vai crer em Deus, jamais o mundo vai se arrepender de seus pecados, se primeiro Deus não regenerar o coração desse homem, tirando o coração de pedra, tirando o coração de carne. Isso é obra de Deus, irmãos. Isso é obra de Deus. Por isso lá em João 13, Jesus disse: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que Jesus quer dizer aqui? Que esse novo nascimento, essa regeneração, não vem da vontade do homem, mas o homem não quer isso. O homem está morto em seus delitos e pecados. Por ele mesmo, irmão, se Deus não regenerar, se Deus não der um novo coração, uma nova natureza a ele, ele vai continuar do mesmo jeito. Você prega o Evangelho para um outro, não vai ter resposta nenhuma. Se primeiro não houver essa regeneração, essa ação. Então esse novo nascimento, essa ressurreição espiritual não vem do sangue, como Jesus disse. O que significa isso, pastor? Os quais não nasceram do sangue, nem da carne. Irmão, sangue aqui quer dizer sobre a herança genética ou familiar. Esse novo nascimento não vem através de uma herança genética, né, ou familiar, né? Porque a pessoa é filho de crente ele nasceu de novo. Ele vai receber esse novo nascimento por uma herança de sangue, não é por causa disso. Nem da carne. Carne aqui significa o quê? Nem do homem. Não é alcançado por esforço humano ou desejo do homem, pois ele está morto seus delitos e pecados, mas de Deus, que ocorre no meio do novo nascimento espiritual, realizado pelo próprio Deus. Então, amados, a visão do vale dos ossos secos, que Deus deu ao profeta Ezequiel, nos mostra que só Deus tem poder para dar vida a quem está morto espiritualmente. Nós devemos pregar a palavra de Deus, mas uma coisa é certa, amados: quem vai ressuscitar o homem espiritualmente é Deus. A palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é viva, mas só ela pregada, sem a vivificação do Espírito Santo, o homem continua morto nos seus delitos e pecados. Por que, pastor?
Porque lá em 1 Coríntios 12:14 diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, que são loucura, e não pode entender. Que homem natural é esse que Paulo está falando? É o homem não regenerado, amados. É o homem que não foi salvo, é o homem que não tem o Espírito de Deus. Você prega a palavra de Deus para esse homem, é loucura. Então nós devemos pregar, mas devemos o quê? Pedir a Deus que Ele envie o seu Santo Espírito e regenere essas pessoas para nós pregando a palavra de Deus, para que essas pessoas possam responder com fé, se converter. Nós devemos pregar a palavra de Deus para as pessoas perdidas, mortas, surpreendidas em pecado, para ir para os baixos dos ossos secos, mas a regeneração, o novo nascimento é algo dado por Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora para a gente encerrar com esse versículo aqui. Abra aí 1 João 5, verso 1. Só esse aqui nós vamos encerrar. 1 João capítulo 5, verso 1. O apóstolo diz: todo aquele que crê em Jesus Cristo, e Jesus é o Cristo, né? Olha, presta atenção, leia devagarzinho para você entender. Olha. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Por que ele creu em Cristo? Porque ele foi nascido de Deus. Primeiro houve um novo nascimento, amados, por isso que ele creu. Por isso João diz assim: ó, todo aquele que é nascido, todo aquele que crê em Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o Cristo, é nascido de Deus. Ou seja, ele crê em Jesus Cristo porque é uma consequência de já ter sido nascido de Deus. Primeiro houve o que? Uma regeneração. Glória a Deus, aleluia. Agora você pode dizer: mas por que Deus não regenera todo mundo? Meu irmão, porque Ele não quer. E lá em João 13 ele falou sobre isso. Ele disse que o Espírito sopra quando Ele quer. Ouve a sua voz, mas não sabe para onde Ele vai e onde Ele vem. O Espírito Santo, irmãos, Ele é livre para regenerar, para dar esse novo nascimento a quem Ele quer. Você sabe por que você crê em Jesus Cristo? Porque primeiro Deus trabalhou na sua vida. Deus regenerou o teu coração. O Espírito Santo trabalhou, tirou aquele coração seu incrédulo. Aquele coração que estava morto dele de pecado. Deu um novo coração. Abriu o seu entendimento, tirou as escamas dos seus olhos. Tirou os tampões dos seus ouvidos. E aí você ouviu a mensagem do Evangelho e respondeu com fé. Porque todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, amados, ele crê em Jesus Cristo porque é uma consequência de já ter sido nascido de Deus. E isso é o que esse texto de Ezequiel nos mostra. Quando o Senhor disse: porém vós o meu Espírito e vivereis. O povo estava morto, amados. O povo estava entregue à idolatria, a práticas imorais, praticando abominação aos olhos de Deus. Olha, presta atenção. Os profetas já tinham pregado para eles com força. Eles não se arrependeram dos seus pecados. Por isso eles foram parar como escravos do Império Babilônico. Só que lá no Império Babilônico, amados, Deus trabalhou no coração daquele povo. E Deus regenerou aquele povo. Deus restaurou a vida espiritual daquele povo. Antes eles não queriam ouvir a voz de Deus. Jeremias tinha ido lá pregar, amados.
esbofeteado. Jeremias foi pregar mensagem para aquele povo, para que eles se arrependessem dos seus pecados, que o juízo de Deus ia vir sobre eles, e os falsos profetas iam lá pregar outra mensagem. Isso não vai acontecer com você, não. Vai ser só bênção, Deus vai abençoar vocês. Faz aqui, Jeremias, é mentira. Se arrependam, se voltem para Deus. Você sabe a quem a nação deu ouvido? Aos falsos profetas, como hoje. Aqui a gente está pregando essa palavra de verdade aqui. Você pensa que alguns vão acreditar? Mas vai chegar um falso profeta pregando uma mentira, você vai acreditar. Quem é que Deus ouve a palavra? Vai acreditar, mas agora a palavra de Deus, muitos não acreditam. E a palavra aqui é essa. A palavra aqui é que o mundo se encontra como um vale de ossos secos. Todos estão perdidos. A palavra é que nós devemos pregar, profetizar, pregar aqui a palavra de Deus para esse povo. E a terceira lição desse texto é que é Deus que vai agir no coração deles, transformando a natureza deles, dando a eles uma nova natureza. Porque se não for Deus, meu irmão, está tudo perdido. Porque vai ser assim como o profeta Jeremias e Ezequiel pregou, mas o povo não deu ouvido. Até o povo de Deus regenerar o coração desse povo. Então, mas Deus possa nos abençoar, amados. É preciso nós termos fé na palavra de Deus, ver que Deus pode dar vida àquelas pessoas que estão mortas. O que é que eu quero dizer? Olhe, não se acovarde e abrir a sua boca para falar do Evangelho das pessoas que estão mortas, muitas vezes do seu lado, na sua casa, no meio dos seus parentes, e até mesmo, amados, as pessoas que estão mortas, vindo para a igreja, e você percebe que ainda não entendem nada do Evangelho. Você olha assim, você vê que elas entram vazias e saem vazias. Elas estão mortas fazendo esse pecado. Nós possamos orar, Deus, para que Deus possa regenerar essas pessoas. Deus possa abrir o coração dessas pessoas, elas passem a amar a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus. E elas passam a crer que só Deus pode dar a elas esse novo nascimento. Deus possa nos abençoar, amados. O Espírito Santo possa estar soprando sobre essas pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, mas que você possa abrir a sua boca e pregar para elas o Evangelho de Cristo. Deus possa nos abençoar.